Há muito tempo no Egito, havia um bebê chamado Moisés. Ele nasceu em um momento difícil para o seu povo, os israelitas. O faraó, que era o rei do Egito, temia o aumento de seu número. Então ele fez uma regra malvada. Todos os bebês meninos israelitas deveriam ser levados embora. Mas a mãe de Moisés não queria que isso acontecesse com seu bebê. Então, ela teve um plano corajoso. Colocou Moisés em um cesto e o colocou gentilmente entre os juncos, ao longo do rio Nilo. A filha do faraó encontrou o cesto enquanto se banhava no rio. Ela sentiu pena do bebê chorando e decidiu cuidar dele. Assim, Moisés cresceu no palácio do faraó como um príncipe do Egito, embora fosse realmente um israelita. Quando Moisés cresceu, viu como o faraó tratava mal os israelitas. Eles eram forçados a trabalhar duro e muitas vezes eram espancados. Isso deixou Moisés chateado. E um dia, ele matou um guarda egípcio que estava espancando um escravo israelita. Depois disso, teve que deixar o Egito. Então ele fugiu para uma terra distante e viveu lá por muitos anos. Então algo incrível aconteceu. Deus falou com Moisés de uma sarça ardente que não se consumia. Deus disse a Moisés para voltar ao Egito e pedir ao faraó que libertasse os israelitas. Voltar ao Egito não foi fácil. O faraó não queria ouvir Moisés. Então Deus enviou 10 pragas para convencer o faraó. Havia rãs por toda parte, insetos e até escuridão durante o dia. Finalmente, após a última e mais triste praga, o faraó concordou em libertar o povo israelita. Moisés liderou os israelitas para fora do Egito. Mas a jornada deles ainda não havia terminado. Quando chegaram ao Mar Vermelho, o faraó mudou de ideia e os seguiu com seu exército. Mas Moisés confiou em Deus. Ele estendeu a mão e algo incrível aconteceu. O mar se dividiu ao meio e os israelitas atravessaram em terra seca. Depois que estavam seguros, o mar voltou ao normal e o exército do faraó não pôde mais segui-los. Moisés e os israelitas finalmente estavam livres. Eles viajaram por um longo tempo para alcançar uma montanha especial chamada Sinai. Lá, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, que eram regras importantes sobre como viver e ser bom uns com os outros. A vida de Moisés foi cheia de aventuras e milagres. Ele começou como um bebê em um cesto e cresceu para ser um grande líder que ajudou seu povo a encontrar liberdade e mostrou-lhes o caminho para viver gentil e justamente. Há muito tempo, quando o mundo não era tão bondoso e bom, viveu um homem chamado Noé. Ao contrário dos outros ao seu redor, Noé era de bom coração e vivia uma vida de bondade em um mundo cheio de travessuras e maldades. A terra estava cheia de pessoas egoístas e cruéis, causando danos e tristezas, mas Noé era diferente. Ele se importava com os outros e vivia retamente, destacando-se em um mundo de problemas. Um dia, Noé recebeu uma mensagem especial de Deus. Entristecido pelo estado da terra, Deus decidiu enviar um grande dilúvio para purificá-la. No entanto, Deus viu a bondade de Noé e quis salvá-lo, sua família e as criaturas da terra. Deus instruiu Noé a construir um enorme barco, uma arca grande o suficiente para sua família e um refúgio seguro para os animais. Apesar da incredulidade e zombaria dos outros, Noé trabalhou incansavelmente construindo a enorme arca. Em um evento extraordinário, pares de todos os tipos de animais começaram a chegar. Leões, elefantes, pássaros e até pequenos insetos. Eles vieram para a arca como se guiados por uma força misteriosa, prontos para serem abrigados do iminente dilúvio. Então a chuva começou. Começou como uma garoa e logo se transformou em um dilúvio torrencial, cobrindo a terra de água. Seguros dentro da arca, Noé, sua família e a miríade de animais flutuavam sobre as águas em ascensão. A arca era um refúgio lotado e movimentado, cheio dos sons dos animais. Noé e sua família assumiram a imensa tarefa de cuidar deles, garantindo que cada criatura fosse alimentada e segura durante o tempo na arca. Após semanas, Noé enviou uma pomba para buscar terra seca. Em sua primeira viagem, ela retornou sem nada,
Mas na segunda viagem, trouxe de volta um ramo de oliveira, sinalizando que a terra estava próxima e as águas estavam recuando. Eventualmente, a arca pousou no topo de uma montanha, à medida que a água lentamente submergia. Noé abriu a arca, libertando os animais e sua família de volta ao mundo, frescos e prontos para um novo começo. Para prometer nunca mais inundar a terra, Deus criou um arco-íris no céu. Era um símbolo vibrante de esperança, marcando um novo capítulo para Noé, sua família e todas as criaturas da terra. Há muito tempo, havia um homem chamado Jonas, conhecido por sua sabedoria, mas às vezes teimoso. Ele estava prestes a enfrentar um grande desafio. Jonas era muito bondoso, e as pessoas da cidade vinham a ele em busca de ajuda, pois ele era sábio e dava bons conselhos. Ele adorava falar com Deus e orava muito, mostrando que realmente se importava em ser bom e gentil. Em um dia ensolarado, Deus falou com Jonas. Jonas, você deve ir a Nínive, uma cidade perdida na maldade. Eles não acreditam em mim e seus maus caminhos chegaram até mim. Em 40 dias, a destruirei, a menos que você os mude. Mas Jonas teve medo e não quis ir. Em vez de ir para Nínive, Jonas embarcou em um navio para Tarsis, esperando escapar de sua tarefa assustadora. No mar, uma tempestade feroz irrompeu. Os marinheiros, aterrorizados, se perguntavam quem havia trazido esse infortúnio. Enquanto isso, Jonas dormia no porão, alheio ao perigo. Os marinheiros lançaram sortes para encontrar a causa da tempestade, e a sorte caiu sobre Jonas. Ele confessou: "Estou fugindo da tarefa de Deus. Joguem-me ao mar e a tempestade cessará." Relutantemente, os marinheiros jogaram Jonas no mar revolto. Milagrosamente, a tempestade parou. Os marinheiros ficaram maravilhados e prometeram servir ao Deus de Jonas. Nas profundezas, Jonas foi engolido por uma baleia gigante. Dentro dela, era escuro e úmido, um ambiente estranho. Jonas orou fervorosamente, percebendo que não podia fugir de seu dever. Ele prometeu cumprir a ordem de Deus se fosse salvo. Após 3 dias, a baleia cuspiu Jonas perto de Nínive. Jonas estava agradecido e sabia que era hora de completar sua missão. Jonas caminhou por Nínive, uma cidade de pessoas que eram perversas e não acreditavam em Deus. Ele os advertiu: "Em 40 dias, Nínive será destruída, a menos que mudem seus caminhos." Ele contou a todos sobre a história do navio e da baleia. As pessoas ouviram Jonas e começaram a mudar, abandonando seus atos malignos. Quando os 40 dias passaram, Jonas acampou no deserto para ver o que aconteceria com a cidade. O povo de Nínive agora acreditava em Deus e se arrependeu. Deus viu a mudança de coração deles e não destruiu a cidade. Após a salvação de Nínive, Jonas se sentiu chateado. Ele não conseguia entender por que Deus poupou uma cidade que tinha sido tão má. Deus queria ensinar a Jonas sobre compaixão. Então, Deus fez uma planta especial crescer para dar sombra a Jonas do sol escaldante. Jonas gostou muito da planta, mas no dia seguinte, Deus deixou um verme comer a planta e Jonas ficou muito quente e infeliz. Deus perguntou a Jonas: "Você se importa com a planta?" Jonas disse que sim. Deus então disse: "Você se importa com uma planta, mas eu me importo com todas as pessoas de Nínive, especialmente as crianças e os animais. Eles cometeram erros, mas merecem uma chance de serem melhores." A história de Jonas nos ensina sobre ser gentil e perdoar. Mesmo quando as pessoas fazem coisas ruins, elas podem mudar e ser boas novamente. Há muito tempo, em Israel, quando os filisteus dominavam, nasceu um menino especial chamado Sansão. Sua mãe, que nunca havia conseguido ter filhos, foi visitada por um anjo que lhe disse que teria um filho dedicado a Deus desde o nascimento. O anjo instruiu que ele jamais cortasse o cabelo, pois essa seria a fonte de sua incrível força. Conforme Sansão crescia, tornava-se famoso por sua super força. Uma de suas primeiras façanhas incríveis foi enfrentar um grande leão com as próprias mãos, despedaçando-o como se fosse papel. Todos ficaram maravilhados com sua habilidade, reconhecendo-a como um dom especial de Deus.
A vida de Sansão foi repleta de aventuras e desafios. Ele frequentemente se viu em batalhas contra os filisteus, que eram cruéis com o povo de Israel. Em uma incrível luta, Sansão derrotou 1000 soldados filisteus com o maxilar de um jumento. No entanto, Sansão se viu em apuros quando se apaixonou perdidamente por uma mulher chamada Dalila. Os filisteus, ao descobrirem, a utilizaram para descobrir o segredo de sua força. Após muitas tentativas, Dalila convenceu Sansão a revelar que seu cabelo era o segredo de sua força. Uma noite, enquanto Sansão dormia, seus cabelos foram cortados e ele perdeu sua força. Os filisteus capturaram Sansão, o cegaram e o prenderam. Foi o período mais triste de sua vida. Mas na prisão, seus cabelos começaram a crescer novamente e com eles, sua força retornou. Em seu momento final, Sansão, em um templo cheio de filisteus, pediu força a Deus e derrubou as colunas do templo, destruindo seus inimigos e sacrificando-se também. A vida de Sansão nos ensina sobre as consequências de nossas escolhas e sobre a força inabalável de Deus, mesmo em nossos momentos mais fracos. Há muito tempo na terra de Israel, havia um menino chamado Davi. Ele era o mais novo de 8 irmãos e vivia na cidade de Belém. Davi não era apenas um menino. Ele tinha um trabalho especial: cuidar das ovelhas de seu pai. Ele passava seus dias e noites nos campos para garantir que elas não fossem expostas a nenhum perigo. Não era uma tarefa fácil, especialmente quando o perigo espreitava. Leões e ursos muitas vezes tentavam sequestrar as ovelhas, mas Davi era corajoso. Com apenas sua vara e estilingue, ele os enfrentava para proteger seu rebanho. Quando não estava com suas ovelhas, Davi adorava tocar sua harpa. Ele tocava tão lindamente que os pássaros paravam para ouvir. Um dia, um sábio chamado Samuel visitou a casa de Davi. Deus disse a Samuel que Davi seria o futuro rei de Israel. Portanto, Samuel ungiu Davi, o que significa que o escolheu para um papel muito importante. Enquanto isso, em um vale não muito distante, havia um grande problema se desenvolvendo. Eram os israelitas e seus inimigos, os filisteus, se preparando para a batalha. Os filisteus tinham um guerreiro gigante chamado Golias. Ele era mais alto do que qualquer homem e mais forte do que qualquer urso. Golias desafiava os filhos de Israel todos os dias, enviando um guerreiro para lutar contra ele, mas todos tinham muito medo. Um dia, Davi foi levar comida para seus irmãos que estavam no exército de Israel. Quando ele viu Golias, não podia acreditar que todos tinham medo dele. Davi disse: "Eu vou lutar contra Golias. Deus me protegeu dos leões e ursos enquanto eu guardava minhas ovelhas, e agora ele me protegerá." O rei lhe deu um escudo, mas era muito pesado. Então Davi decidiu usar apenas seu estilingue e algumas pedras. Quando Golias avançou para atacar, Davi pegou uma pedra e colocou no estilingue. Ele o atingiu com toda a sua força. A pedra voou pelo ar e acertou Golias na testa. Assim, Golias caiu no chão e Davi saiu vitorioso. A coragem de Davi mostrou que, não importa o quão pequeno você seja, você pode superar grandes desafios com fé e coragem. E esse menino, Davi, se tornaria um dos maiores reis de Israel. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar criando novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.